Pessoal, vamos fazer um vídeo aqui, tá? Para tirar a dúvida de muita gente que confunde condensação com infiltração nos faróis, tá? Até mesmo um farol novo, às vezes o pessoal troca e acontece isso, ou faz algum reparo no farol, né? Que tem que mexer na vedação dele aqui em cima, até mesmo uma máscara negra, alguma personalização no farol, que o farol teve que ser aberto. Então, o que acontece, tá? A condensação, ela nada mais é que uma reação química. Não é porque o farol entrou água, aconteceu algo do tipo, não foi vedado direito na hora de fazer o serviço. Isso é uma reação química do ar quente com o frio. Então a gente vai tentar fazer um teste aqui para vocês para mostrar essa reação, o porquê que acontece, né? Que é justamente a troca de temperatura e não é causada pela infiltração em si no farol. Lógico, tem faróis que tem infiltração, né? A gente vai ver aquelas marcas, aqueles escorridos de água para dentro do farol. Isso aí é infiltração. Mas quando ele só começa a embaçar, às vezes embaixo de baixo para cima, nos cantinhos aqui começa a embaçar, e logo depois a gente liga a lâmpada do farol, liga o motor do carro, deixa ele sem a tampa um pouquinho, aquilo lá já começa a sumir. Então isso se chama condensação. Então a gente vai fazer um teste aqui para mostrar para vocês, tentar mostrar pelo menos, né, o porquê que acontece isso. Então o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou esquentar esse farol, simular como se ele estivesse no carro, tá? Pode ver, um farol inteiro, não tem nada quebrado nele, tem todos os suspiros, tampinha de vedação, tudo ok, carcaça tá 100%, tá? Então não tem nada de errado com esse farol, ele é um farol original. Então o que eu vou fazer? Eu vou simular, vou esquentar a parte de trás dele com o soprador, tá? Vou esquentar aqui para simular como se ele estivesse no carro com o motor quente, né? Então a gente vai simular aqui e eu vou deixar a lâmpada dele ligado, tá? Vou ligar com a nossa fonte aqui, vou deixar o farol ligado aqui por um tempo para a gente fazer o teste, fazer ele aquecer, simular como se ele estivesse no carro. Tá, aqui o que eu fiz então? Deixei a fonte ligada, tá? Conector H4 e a lâmpada H4 ligada. Então esse farol ele vai aquecer. Normalmente assim ele aquece mais a parte da lente, tá? Então eu vou dar uma ajuda com o soprador na parte de trás, como se ele estivesse no carro, né? Esquentando com o calor do motor do carro também. Bom, então a gente já deu uma boa aquecida nele, tá? Então aqui ó, ele tá medindo aí média de 60, algumas partes ó, 60, parte mais perto da lâmpada, 60 a 70 graus, tá? Aqui a temperatura ambiente aqui dentro da garagem está 18, nessa faixa aí, 18 e 19. Então ó, a carcaça, né, tá aquecida, a gente aqueceu com o soprador, a lente também está quente, tá? Não tanto quanto a parte traseira, mas também tá. Bom, então o que eu vou fazer agora, tá? Vou desligar ele aqui, tirar da fonte e vou levar ele lá no freezer, tá? Freezer lá da geladeira, para nós mostrar que a questão não é ter entrado água no farol, porque esse é um farol que tá seco, ó. Então ele tá aqui na bancada, ele tá seco, não foi molhado, tá até empoeirado, ó. Então o farol está sequinho. Então a gente vai remover ele aqui agora, desligar ele da fonte aqui. Bom, desliguei ele aqui agora, vou levar lá no freezer, para nós fazer uma mudança drástica aí na temperatura dele. Bom, vou deixar ele aqui um pouco, deixar ele na frente aqui do freezer, né, para ele gelar por alguns minutos. Vamos aguardar aí pra gente fazer aquela troca de temperatura meio drástica aqui, né? Pra nós. Retirei ele do freezer aqui, tá? Dei aquele choque térmico nele. Vou levar ele pra bancada novamente. Tá a nossa bancadinha. Vamos deixar ele aí por alguns minutos. Aguardar para ver qual o resultado. Bom, a gente nem precisa esperar muito, né? Aqui já dá para ver que começou.
Notem aqui no canto, condensação aparecendo. Aqui na parte de baixo também, ó. Notem que o farol está seco, né? Não foi molhado em nenhum momento. Tá? Farol sequinho. E notem aqui. Começando a condensar, que é o comum. Começa pelos cantinhos, começa na parte de baixo para cima. Então isso se chama condensação, tá, pessoal? Vamos deixar ele mais um tempo aqui, que eu acredito que ele vai condensar mais ainda. Bom, então como vocês podem ver, né, ele condensou, começou nos cantinhos aqui, de baixo para cima. Agora a lâmpada ligada, e eu vou ajudar, tá? Vou aquecer a lente, a parte que estava gelada pro lado de fora, né? Eu vou aquecer ela também, para ao menos igualar as temperaturas, né? Ou deixar a parte de fora mais quente que a de dentro. Daí eu vou usar o soprador para fazer isso, tá? Então, podem ver que justamente aconteceu isso por quê? Porque a parte de fora estava gelada e a parte de dentro quente, então ainda acabou condensando. Agora vamos passar o soprador para ajudar a igualar essa temperatura. Vocês vão notar que nem precisa muito tempo, tá? Passou aqui um pouquinho, que ela já começou a aquecer por igual. Essa condensação vai começar a sumir. Ó, eu só aqueci um pouquinho, ó, menos de praticamente um minuto e pouquinho. Podem notar aqui que já sumiu a condensação. Então, só para tirar dúvidas aí do pessoal, né? Alguns clientes também que a gente faz serviço. Aí depois nessa época de chuva, um dia tá quente, outro tem chuva, no outro tá mais frio, essa troca de temperatura meio drástica e acontece seguidamente isso, sabe? Então, só para deixar o pessoal não se preocupar, ou às vezes compra o farol novo, acontece isso nos primeiros dias, dá para deixar ele um tempo ligado, tirar a tampa para agilizar o processo, né? Mas não necessariamente seria infiltração no farol, tá? A gente vai fazer um vídeo mostrando a diferença, ou vou botar aqui junto nesse vídeo ali uma imagem do que seria infiltração, que normalmente a gente vê aqueles escorridos de água para dentro do farol, sabe? Começa a vir normalmente de cima para baixo, ou às vezes o farol tá sem uma tampa atrás, que também acontece bastante, tá sem a tampa, tá sem um suspiro, ou a borracha aqui do pisca aqui, ela também não tá rasgada, tá ressecada, né? Então acontece bastante, não é só, lógico, a vedação aqui influencia também, né? Se fizer um serviço mal feito, danificar a lente, danificar a carcaça, lógico que pode entrar água por aqui. Mas nem sempre o problema é na vedação. Tem muitas outras entradas aí que pode acontecer isso, né? Então esse farol aqui, na verdade, ele é um farol simples. Tem só o pisca aqui, tem a lâmpada, né? Então tem faróis que tem módulo, tem reator por baixo, tem BMW, Mercedes tem os reatorzinhos, os módulozinhos do DRL. Então tem muito mais outras chances de entrar por outros lugares. Já pegamos caso aqui também na própria regulagem entrando água. Então são questões que a gente tem que avaliar. Às vezes é uma coisinha simples, é uma borracha mal colocada, uma falta de um suspiro, que já resolve, né? Nem sempre é na vedação um problema. Tá, pessoal, só para passar uma dica aí para vocês aí, para tirar algumas dúvidas aí da grande maioria do pessoal aí, Então, para nós tirar essa dúvida, tá, do pessoal que tem, referente à condensação, tá? Então, quando acontecer isso, vocês fizerem um serviço, trocaram uma lâmpada, ou até mesmo mandaram personalizar seus farol em algum lugar, né? Pode acontecer isso, tá? É comum acontecer. Tanto que esse aqui ainda, ó, ele tá ainda quando tá acontecendo, ele volta. Então, é uma reação química que acontece. Tem faróis, tá, que é original. A gente já pegou linha Fiat,
Que eu me lembro agora assim, de cabeça, Fiat, algumas BM, alguns modelos em específico assim, ela tem esse problema, tá, pessoal? Então tem casos que os clientes ligam para nós, querem que a gente faça o reparo, resolva o problema, mas quando é esse tipo de situação não tem o que a gente fazer, tá? Tem farol que ele condensa, não tem o que a gente fazer, a gente já tenta resolver, o máximo que a gente consegue é abrir, tirar os tampão, aquecer ele para a condensação ir embora, porém quando tiver essa troca de temperatura, ou até mesmo numa lavagem que molhou a lente pelo lado de fora, vai acontecer, então é inevitável, sabe? Então tem questão de, como eu sempre digo, eu não dou garantia de condensação, de infiltração sim, a gente dá garantia, né? Se caso entrar água, acumular água aqui na parte de baixo, ver aqueles escorridos para dentro do farol, aí é problema de infiltração, por algum lugar está entrando. Mas a condensação não tem o que a gente fazer, tá, pessoal? É uma reação química, acontece, ainda mais na nossa região aqui que chove, tem frio, dá calor, então é bem complicado nesse aspecto, tá? Então um vídeo mais para tirar dúvida do pessoal, né? Eu vou desligar ela aqui, porque a condensação, tá, pessoal? A condensação é uma coisa que acontece, tá? Ó, esse aqui ainda tá dando, ó, no cantinho aqui. Lógico que agora com o tempo que ele vai evaporar, vai sumir, logo daqui uns minutos já some, não tem mais nada. Mas é uma reação que não tem o que a gente fazer, sabe, pessoal? É uma troca de temperatura. O ar quente de dentro, o ar gelado da rua e embaça a lente. Existem algumas lentes originais de fábrica que vêm com anti-embaçamento por dentro, tá? Que daí já vi bastante que não acontece isso justamente porque ela tem essa tecnologia. Mas a grande maioria não tem, tá, pessoal? Então, quando não tem, vai acontecer isso aqui. Tem faróis que acontece, tem faróis que não acontece. Eu só fiz um teste aqui para vocês verem que é uma troca de temperatura. Não é porque o farol foi aberto, porque choveu, porque molhou, algo do tipo. É simplesmente a troca de temperatura que causa isso aqui. Então a gente já pegou o caso aqui, tá? Que tinha a película anti-embaçamento, porém o farol utilizava xenon de fábrica. E o xenon, por ele aquecer muito, ele acabou manchando a película anti-embaçamento e ela marcou assim, ficou como se fosse um adesivo, assim, uma cola, sabe, na lente. Então a gente teve que abrir o farol para fazer a remoção, né? Tirar essa película, tirar aquela mancha feia que incomodava o cliente e deixar a lente cristalina de novo. Porém, o que aconteceu? Quando a gente fechou o farol, a primeira chuva que o cliente pegou, que teve essa troca de temperatura, acabou que condensou a lente. Então ele achou que foi um problema na vedação e a gente explicou para ele, né? Que não é questão de entrar água, porque se notar, no caso dele começou de baixo para cima, então normalmente a água teria que entrar por cima, por algum canto aqui e ter marca de escorrido, né? Então foi justamente a condensação que apareceu. Então a gente explica, tem clientes que entendem, outros já não, né? Acho que é algum erro nosso, alguma falha na vedação, serviço mal feito ou algo do tipo, né? Mas a grande maioria é isso aqui, tá, pessoal? É simplesmente a troca de temperatura. Isso acontece, vai acontecer, às vezes só da gente abrir o farol num dia frio, né? Entrar alguma umidade para dentro dele, nós fechar ele, a hora que ele esquenta já pode condensar também. Então é uma situação, sabe? É uma situação simples, mas para alguns clientes, alguns profissionais do ramo aí acabam se incomodando, tendo dor de cabeça porque acaba parecendo que foi um serviço mal feito e na verdade não é, né? É uma reação química aqui que aconteceu e acaba causando isso aí. Tá, pessoal? Só uma dica aí para pessoal que passou, está passando por isso, que infelizmente em alguns casos vai acontecer e é inevitável, tá? Outros, lógico, se for questão de infiltração, tem que ver se foi feito algum serviço, se tem alguma trinca na carcaça, alguma trinca na lente. A gente já pegou faróis que acontece, o cliente liga, meu farol começou a entrar água, deve ser a vedação. Daí a gente explica, não, vamos avaliar, ver o que pode ser. Daí quando a gente desmonta do carro, que toda essa parte aqui fica escondida, quando a gente tira o farol do carro, tira o para-choque, a gente consegue ver que às vezes tem um trincado embaixo da lente, ou na própria carcaça, porque às vezes não foi nem o cliente que bateu. Alguém deu uma ré, encostou aqui, forçou, trincou embaixo. Ele nem viu, porque nem marcou o para-choque, justamente que o para-choque nem... normalmente deforma, né? O para-choque entra para dentro e volta, quebra só o farol e tu olha, não aconteceu nada no carro. E aí normalmente quem bate...
Normalmente não, né, pessoal? Não dá pra nós generalizar, mas acontece. Tem gente que dá uma batidinha ali, se faz de bobo e vai embora, né? Então o cliente acaba ficando com prejuízo ali. Então, às vezes eles nos ligam, mandam mensagem, achando, eu quero refazer a vedação no meu farol, começou a entrar água. Mas 95% dos casos não é problema na vedação. É como eu falei, é outra situação. É uma lente trincada, uma carcaça quebrada, uma lâmpada, trocaram a lâmpada aqui, não encaixaram essa borracha direito, ou até mesmo aqui no pisca, ó, a parte do pisca ela tem uma vedação, ela tem uma borracha aqui que veda ele, entende? Às vezes essa borracha pode estar esmagada, então ou não encaixou direito, pode entrar água por ali. Então, quando é questão de infiltração, a gente tem que avaliar. Eu nunca passo um orçamento, porque, como eu digo, pode ser uma coisa simples, uma simples quebra ali, uma orelhinha que quebrou, alguma coisa trincou e está infiltrando por ali, a gente faz a solda plástica e está resolvido. Ou pode ser questão da vedação em si, né? Que daí é um serviço mais demorado, leva mais tempo, tem que abrir o farol, trocar, limpar tudo, aplicar cola nova e fechar ele. Então, a gente sempre, quando é problema de infiltração, sujeira, alguma coisa, a gente remove o farol do carro e faz essa avaliação primeiro, né? Antes de passar um orçamento para o cliente, para nós passar um diagnóstico mais preciso, né? Mas então é isso aí, pessoal. Precisando, tá, de alguma dica, alguma informação, a gente não costuma fazer muitos vídeos. Na verdade é o primeiro que a gente está fazendo, explicando, né? Porque nessa época está acontecendo bastante isso aí, então eu resolvi fazer esse vídeo aí para tirar algumas dúvidas aí do pessoal aí. Fiz um exemplo simples aí, né, do nosso jeito, mas acredito que deu para vocês entenderem o porquê que acontece isso ali. Para não se preocupar que não é questão de estar entrando água no farol que vocês vão perder o farol ou algo do tipo, né? É uma reação química que acontece e é isso aí. Foi a maneira que eu consegui explicar para vocês aqui, tá? Então, precisando de algum serviço, revitalizar a lente, abrir, fazer uma máscara negra, botar um LED, fazer algum serviço aí no farol em geral, pode nos chamar aí, chama no direct aí, ou tem nosso WhatsApp aí na bio aqui do Instagram. Qualquer coisa é só entrar em contato aí que a gente tá aí para ajudar vocês.